Hola Cleos, hola Cleas, yo soy Otávio Ugar, este aqui é o Super 8 e o Rei. É dia de um drama da Netflix que estreou em 2018, mas como se trata de uma história tocante contada por um diretor mexicano que sempre merece a nossa atenção, e também porque foi indicado a 10 prêmios do Carecão Desnudo, então eu acho que vale a pena a gente dedicar 2 dedinhos de prosa aqui, né? Então, sim, bora! Se o filme se passa no México, como é que se passa na Roma? Vai ter um monte de gladiador mariachi se estrupiando? Se Roma e Lady Gaga ganharem Oscar, vai tocar aquela música Roma, Roma, ma, gaga, olala? Tudo isso e muito mais agora. Durante a década de 70, acompanhamos um ano da vida de uma babá empregada doméstica enquanto ela tenta lidar com problemas pessoais e desempenha suas tarefas rotineiras na casa de uma família de classe média da cidade do México. Roma é um filme riquíssimo, mas não é uma obra fácil para todos os públicos. Não tem uma trama grandiosa ou cheia de idas e vindas, voltas e reviravoltas, mirabolâncias e desmiolagens. Roma, na verdade, é simples, trivial, mundano. É uma história que acontece por todos os lugares à nossa volta, só que, geralmente, no alto dos nossos privilégios, a gente não costuma se interessar tanto em tomar conhecimento. Porém, aqui, com seus longos planos, o diretor Alfonso Cuarón obriga a gente a prestar atenção sim. Claro que o público cativo desse tipo de produção não viu nada de estranho e deve ter sido bem mais fácil se maravilhar com a história da Cleo. Mas para quem tá mais bitolado na linguagem hollywoodiana acelerada, o filme é um exercício de paciência um pouco mais desafiador. No entanto, quem se dispuser a encarar o filme de coração aberto vai poder abrir os sentidos para várias sutilezas e desfrutar de inúmeras discussões em multicamadas. No final, você pode até não se empolgar tanto com a narrativa, mas certamente a narrativa vai ter tocado você de alguma forma. Para contar essa história, ou melhor, pra gente testemunhar essa história acontecendo, o cineasta Alfonso Cuarón mergulha no neorrealismo italiano, que é uma corrente artística, em especial cinematográfica, que nasceu na Itália após a Segunda Guerra Mundial e prezava por trazer elementos da realidade para ficção. O movimento também conta com muita interpretação de não atores, buscando pessoas que já eram os personagens prontos. Além disso, ainda havia um forte interesse de usar essa linguagem quase documental de tão verdadeira para discutir uma situação socioeconômica de uma época. E notem que tá tudo isso aqui em Roma. Não que eu esteja em Roma agora, eu tô no Rio de Janeiro, eu tô falando do filme. A história é contada através de ações simples e rotineiras capturadas por uma câmera posicionada em pontos estratégicos, fazendo longuíssimos planos abertos e com grande profundidade de campo, ou seja, com a imagem praticamente toda em foco. O máximo de esforço que a câmera se permite fazer são sutis mudanças de foco e movimentos panorâmicos para os lados. Então, como se fosse por acaso, registra o que precisa para ir construindo esse contexto externo sem perder o caráter de realismo. Apenas olha para lá e para cá e despretensiosamente pesca algo. Solamente em momentos muito específicos de maior energia, o diretor usa movimentos laterais, os chamados travelings, justamente para exprimir a maior intensidade dessas situações. Euforia, preocupação, tensão. No meio disso tudo, o som tem um papel fundamental para que tudo que acontece em cena se torne ainda mais palpável e próximo do espectador, ajudando inclusive a preencher as lacunas que a câmera, na sua despretensão, deixa escapar. O preto e branco é usado não apenas pela inspiração no neorrealismo, como também por se tratar de um projeto extremamente pessoal do Alfonso Cuarón. Ele não esconde que o filme é baseado sim nas suas lembranças de infância no bairro Roma, onde cresceu na década de 70, e como as lembranças dos filmes que via na época eram em preto e branco, ele achou perfeitamente condizente filmar assim. Roma busca a nossa imersão ao nos soltar dentro da rotina da Cleo e faz a gente acompanhar o que acontece à sua volta sob o ponto de vista limitado dela. Mas seu propósito não é que a gente participe da trama em si, mas apenas que sentemos ali no meio e observemos passivamente o que acontece, como uma pessoa fuxiqueira que fica bizonhando a vida dos outros. A diferença é que aqui o centro da observação é alguém que não costuma atrair olhares. A Cleo é alguém que, em geral, a gente tende a encarar como invisível e só lembra da sua existência quando precisa de alguma coisa ou quando ela se ausenta. Infelizmente, a Cleo é alguém que também sentou no meio da própria vida e apenas assiste ela passar passivamente. Rapaziada, vocês já pararam para pensar como a vida de uma empregada doméstica pode ser uma tarefa ingrata? Pois é disso que se trata Roma, em fazer você parar para pensar nisso. E também para que a gente exercite a nossa empatia, para que a gente aprenda a valorizar as pessoas que se dedicam tanto para deixar a nossa vida mais confortável, pois elas também merecem algo além de simplesmente existir
e servir. E quem não conhece uma Cleo? Elas lavam, limpam, arrumam, cozinham, cuidam dos fedelhos, acordam eles, colocam pra dormir, vão buscar um chá. É um trabalho constante e sem progresso. Quando dormem no trabalho, nem o espaço de descanso elas podem chamar de seu. E até quando elas não dormem no trabalho, muitas delas gastam 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. A Cleo aqui do filme, desde que é mostrada lavando o pátio no início do dia até ir dormir, ela não para de trabalhar. E mesmo assim, quando o patrão chega em casa, ainda reclama que a casa tá uma bagunça. Ao que a Cleo escuta na dela, calada, passiva, como se nem tivesse escutado. Porque, afinal, o que ela vai fazer além do que ela já faz? Ah, mas não dava pra pelo menos limpar a bosta do cachorro? É, mas o cachorro tá ali cagando o dia todo. É um ciclo sem fim. Eles não se dão conta de que estão esperando que ela fique de sentinela pra toda vez que o cachorro cagar. Que pare todas as demais obrigações pra virar babá de cocô. E olhe que mesmo grávida, ela não tem colher de chá. Ninguém tá disposto a conceder uma cortesiazinha de carregar uma mala. E mesmo quando surge um gesto de cortesia, a patroa não consegue simplesmente fazer a cortesia. Ela precisa expressar que está fazendo a cortesia para sua empregada. Talvez para se exibir com sua boa ação, talvez para se convencer de que aquilo é o bastante. Porém, mais tarde, o roteiro mostra que ela, na verdade, nunca se preocupou em conhecer aquela mulher tão presente na rotina de sua família. E o filme é sutilmente mordaz ao mostrar que, até quando a família reconhece a importância da empregada e um feito impressionante realizado por ela, logo emendam com: Me traz uma vitamina? Eu quero biscoito. Além disso, os patrões acreditam que permitir que ela assista a TV com a família numa almofadinha no chão é um grande gesto de carinho e respeito. Mas não percebem que até em momentos de singelos descansos como esse, ainda mantém ela presa e à disposição para atender seus caprichos mais bobos. Ou quando decidem tirar férias e tratam como se isso fosse um prêmio para Cleo, como se ela fosse parar de trabalhar e não estivesse apenas mudando o cenário do trabalho. E aí, finalmente, quando a Cleo tem um dia para si, para viver e não apenas ver a vida passar, isso ainda faz cair no arapuca de uma figura masculina mesquinha e se vê abandonada com mais um pepino para resolver sozinha. Inclusive, o desamparo masculino é mais um tema abordado aqui no filme. Tema pelo qual Cleo encontra uma singela relação com a patroa. Aliás, encontraria se ela se achasse merecedora da comparação, o que é algo que ela não faz e a gente consegue notar pela perfeita performance de Yalitza Aparicio. As palavras até custam para sair da boca. Se ela é de fato uma grande atriz, eu não sei. Porém, independente se é mérito da composição dela ou se o Alfonso Cuarón a escolheu sob medida, fato é que toda a simplicidade, timidez e introversão que ela entrega é perfeitamente condizente com a proposta. Pois bem, então, a figura masculina no filme é com razão enxergada com bastante cinismo pela condução do Alfonso Cuarón. Observem que naquele primeiro momento, quando o patrão chega em casa, há uma súbita mudança de paradigma da direção. Dos planos abertos e longos a que a gente tinha se habituado, uma nova linguagem toma conta com rápidos planos detalhes que se seguem. E o milindre para encaixar o largo carro na garagem apertada se trata de uma metáfora para mostrar como ele se vê sufocado em casa. Mas a gente se pergunta, por que razão? Simplesmente não há. Assim como seu carro é desnecessariamente largo, seu complexo de grandeza ao se sentir maior que a sua família não condiz com a sua decência em assumir as responsabilidades. É a segunda figura masculina importante no filme surge peladex e se exibindo com um objeto fálico nas mãos. Uma forma primitiva de se mostrar másculo, viril, poderoso, dominador, quando na verdade isso também entra em contradição quando ele fica diante de desafios reais. Nesse caso, o tal macho alfa se revela um verdadeiro covarde. E quando essa covardia interna maciça, coberta por uma virilidade de fachada, se alastra, isso pode se tornar uma grande massa de manobra política e acabar se refletindo na sociedade. No que o filme retrata um trágico evento da história do México de uma forma absurda de realista e chocante. Claro, ainda sob o ponto de vista da Cleo. Cuarón parte de uma vivência pessoal para abordar uma intimista história de uma empregada doméstica em meio a um colapso de um casamento, em meio a um colapso de um país. E assim como a protagonista do filme apenas está ali no meio disso tudo, a gente também é largado para observar sem saber o porquê disso tudo está acontecendo. O máximo que nós e a Cleo temos pistas são o que a gente capta no meio de tudo sem querer. E o intuito do diretor para que a gente de fato tenha essa ótica fica claro quando, por exigência deles, não tem legenda para as línguas que a protagonista não fala. O cuidado do diretor com todos os detalhes do projeto é colossal. Afinal, Roma é um projeto tão pessoal que Cuarón quis pôr em prática da forma mais autoral possível, acumulando não apenas a função de roteiro, direção e produção, como também fotografia e que está grudadinho ali na edição. E por isso, até a situação mais aparentemente aleatória
tem um propósito de estar ali e tá comunicando alguma coisa, mesmo que a gente a princípio não consiga entender, como a insistência do diretor em mostrar um avião passando. Pra que tá ali? Cabe a nossa interpretação. A minha é que, como o avião representa uma viagem, uma passagem, isso é uma das coisas que nos liga à nossa efêmera passagem pelo mundo. Não importa quão pobre ou rico, quão ignorante ou sábio, desfavorecido ou favorecido, tudo passa. Ou melhor, todos passam. Roma conta a história de uma mulher que nem parece protagonista do próprio filme, assim como muitas Cleos da vida real não se sentem protagonistas das próprias vidas. E eu fico muito feliz que um cineasta bem-sucedido tenha decidido dar o seu meia-culpa para dar crédito àquela mulher que tanto tempo dedicou a ele e à sua família que tão pouco tempo restou para si. Tardio para Libória Rodrigues, que inspirou a Cleo do filme, mas não para nos ajudar a abrir mais os olhos para as Cleos ao nosso redor e nos ajudar também a perceber que elas são mais do que alguém que lavam nossa roupa, limpam nossa casa, cozinham nossa comida, cuidam dos nossos filhos. Elas são pessoas com necessidades, problemas e uma vida própria. E que também merecem direitos, tempo e espaço para que possam protagonizar as suas próprias vidas. E essa é a minha reação ao filme. Pra você que não sabe, Roma tá indicado a 10 peladões reluzentes. Eu acho que o filme tem mais chance em melhor filme estrangeiro e fotografia. Isso aí são premiações quase certas. Tem também muitas chances em melhor filme e direção, mas aí tem alguns concorrentes que podem surpreender. Roteiro original tem chances razoáveis. Já nas demais categorias eu acho que não tem tantas chances não. Então é isto, mais um Super 8 está chegando à final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês, muito agradecido. Hasta a próxima. Adiós.